Olá, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos então dando continuidade, né, à primeira aula sobre a técnica de ovarioesterectomia em pequenos animais, em cadelas e gatas. A técnica cirúrgica aceitável para esse tipo de cirurgia, deixa eu pegar o meu lápis aqui. Então, para a realização, né, dessa cirurgia, a gente pode fazer um acesso por laparotomia mediana ventral, né, pela barriga. E existe uma descrição da técnica, principalmente em gatas, por uma laparotomia pelo flanco, né, a paracostal. Eu, particularmente, conheço só uma pessoa que faz essa técnica muito bem. É uma técnica também utilizada para ratas, né, porque elas têm um pedículo ovariano um pouco mais elástico, mais complacente, então seria uma possibilidade, tá? E aí a gente faria o acesso pela lateral do abdômen. Porém, a técnica mais utilizada ainda é a mediana ventral. Dentro das técnicas de retirada, né, do aparelho reprodutor, quais são as técnicas que a gente pode usar? A técnica das 3 pinças, que eu vou deixar um vídeo do YouTube para vocês verem como que é feita, mas a gente vai repassar agora como é que a gente faz a realização dessa técnica. Existe a técnica de 3 pinças adaptadas, que é a que eu faço no vídeo, porém eu não uso 3 pinças. Que é quando a gente usa as pinças depois de fazer a ligadura. E existe a técnica de ligaduras, que na verdade é uma junção dessas duas, né? A gente faz a ligadura primeiro e depois a gente faz a incisão ali da região, tá? Então existem essas técnicas a serem utilizadas. Tem uma técnica descrita ao invés da utilização de fio cirúrgico, com a abraçadeira de nylon. Tem pesquisas mostrando que dá para a gente esterilizar a abraçadeira de nylon, porém, o problema está no pós-operatório, porque como a abraçadeira de nylon seria aquele enforca-gato, né? Como a abraçadeira de nylon, ela é muito grossa, então ela faria uma reação abdominal na paciente. E realmente as reações, elas são bem evidentes. É uma técnica muito utilizada em campanhas de castração, em centros de controle de zoonose, né? Porque eles precisam controlar a população canina e felina. Então, é uma técnica que ela é rápida, ela é barata, ela é simples de ser executada, porém, você tem esse problema do pós-operatório, tá? Então, só relembrando, a gente utiliza algumas pinças para fazer, né, a técnica das 3 pinças e a cirurgia em si. Quanto mais curvada for a ponta, mais fácil de executar, melhor, te facilita ali a visualização, porém a gente usa bastante a pinça Kelly curva como uma possibilidade, tá? Então a gente pode usar pinças Rochester, que são pinças bem grandes, pinças específicas para castração, que é a Guyon, então são pinças aí que a gente utiliza bastante durante a cirurgia, tá? Então a técnica, ela consiste em uma laparotomia, ou seja, quando eu pedir para vocês descreverem a técnica, você começa descrevendo uma laparotomia. Então, preparo da área a ser operada na região ali, mediana ventral, incisão de pele com bisturi, seguida de divulsão de subcutâneo até a exposição, né, da aponeurose dos músculos reto-abdominais, que seria a linha alba. Visualizado linha alba, a gente faz a apreensão das pinças alis lateralmente à linha alba ou sob a linha alba. Existem 2 formas de a gente fazer. Feita a apreensão dos músculos, a gente suspende a parede abdominal ventral, faz uma incisão pérfuro cortante com o bisturi em sentido dorso ventral. Então, a gente perfura com o bisturi. Verifica se não há aderências cranial e caudais ao abdômen. E amplia a nossa incisão com uma tesoura, uma maio curva, enfim, ou uma romba fina, que é como eu utilizei no vídeo. Ampliada a incisão, então a gente vai fazer a inspeção, exploração do abdômen para localizar quem? Ovários e o útero. Localizado ovários e úteros, a gente vai fazer então a exposição dessa estrutura
para identificação do ligamento suspensório do ovário ou suspensor do ovário e o plexo que vai ficar aqui caudal a ele, tá? Então, o plexo ficaria aqui, ó, nessa imagem. A gente tem um plexo aqui, né, que passa caudal ao ligamento, é um plexo bem evidente. Junto ao ligamento, também tem uma artéria que passa aqui lateral a ele, mas a artéria é bem pequena. Existem variações da técnica, então a gente pode fazer a ligadura separadamente, então eu posso passar o meu fio por aqui, fazer a ligadura do ligamento suspensório, incidir ele na sequência, então a gente faz a ressecção desse ligamento na sequência, e aí depois a gente vem com o mesmo fio ou com um fio separado, fazer a ligadura do plexo. Feita a ligadura do plexo, a gente faz, então, a incisão acima ali da ligadura. E aí, tanto o ligamento quanto o plexo voltam ali para a cavidade abdominal. Quando a gente faz essas ligaduras e essas ressecções, eu tenho que lembrar que existe um plexo que ele vem aqui em volta ao ovário, né? Então, existem vasos que vêm em volta do ovário e paralelo aqui ao útero. Então, o sangue, ele vai refluir para cá. Vai haver um refluxo desse sangue do útero para cá. Então, por isso que a gente utiliza pinças que vão segurar esse fluxo, que a gente chama de pinças de anti-refluxo. Então, elas ficam aqui sustentando esse fluxo para que não haja sangramento durante a cirurgia do ovário contralateral, tá? Então, a gente pode colocar a pinça sob o ligamento e sob o plexo antes de fazer a ligadura ou logo depois, que é geralmente como eu faço, eu coloco a pinça depois. Isso é a técnica adaptada, tá? E existe uma forma da gente colocar a pinça antes, fazer a ressecção do pedículo e do plexo, e na sequência fazer a ligadura abaixo ali da pinça, tá? Então, essa daqui é uma imagem da técnica das 3 pinças. Então, a gente coloca uma pinça que a gente vai considerar como acima, é aquela pinça que fica na estrutura que vai sair. Essa primeira pinça é chamada de anti-refluxo, que ela impede que o fluxo de sangue volte para cá quando a gente fizer o corte ali, a incisão da estrutura. Depois vem uma pinça que vai prender a estrutura que vai ficar na paciente, né? Que é uma pinça de hemostasia. E abaixo, por uma questão de segurança, a gente coloca uma terceira pinça, que é a pinça de segurança. Para que serve a pinça de segurança? Se a de hemostasia soltar, eu tenho uma abaixo, tá? Então, essa é a técnica das 3 pinças. É eu colocar as pinças primeiro e, na sequência, fazer a ressecção da estrutura. Então, a gente corta aqui, retira a estrutura que vai ser, né, exteriorizada, no caso, ovários e úteros. E aí, depois, na sequência, a gente pega esse pedículo e faz a ligadura dele, seja por transfixação ou seja por uma ligadura total. Tá? Transfixação seria eu passar um fio no meio, fazer uma ligadura de um lado e depois de outro. Então, a gente faz quase que um 8. A ligadura total, a gente liga tudo aqui. Então, aqui é um desenho de uma transfixação, tá? A gente passa no meio da estrutura. No caso aqui dessa imagem, ele não fez o nó de um lado, ele já cruzou o fio e fez o nó do outro lado. Então, isso é uma transfixação também, tá? Vantagens e desvantagens da técnica de 3 pinças. A gente tira os ovários e os úteros da nossa frente, então fica um pouco mais fácil de você visualizar. Porém, a colocação dessas 2 pinças na estrutura deixa ela um pouco mais tensa. Se a pessoa não tiver familiaridade com a técnica, ela pode se confundir ou acabar soltando alguma pinça no meio do processo e isso acaba implicando aí em perda de pedículo. Quando a gente perde pedículo, a gente tem que buscar, né? A gente vai buscar onde? Onde ele mora, caudalmente aos rins. Então, dependendo da cadela, é um pouco difícil de você fazer, né, essa apreensão do pedículo novamente. Lembrando que enquanto ele está solto, ele está sangrando. Então, o sangue também atrapalha. Então, eu particularmente não gosto muito dessa técnica, mas é uma técnica que vocês precisam saber que ela existe, tá? Poucas pessoas utilizam ela, muita gente acaba utilizando direto da ligadura ou adaptada, tá? Então, aqui uma foto de como que seria a técnica das 3 pinças. Então, uma pinça é colocada ou
antes do ovário ou depois, então você pode colocar depois também, não tem problema. Ela serve para bloquear o fluxo de sangue que está passando por aqui, né, a hora que a gente fizer a incisão. Aqui a bolsa ovariana, ela, dependendo aí da cadela, pode ter uma quantidade grande de gordura em volta. A do vídeo, ela tinha, era uma pitbull bem gordinha, então ela tinha. E aí, abaixo do ovário, a gente vai colocar 2 pinças. Aonde que a gente vai fazer nossa ligadura? Abaixo da de segurança. Então, é aqui abaixo que a gente vai fazer. Tá vendo como fica uma estrutura grande? Então, fica um pouco tenso, às vezes, de pegar. Por isso que eu acho que é uma técnica que exige um pouquinho de experiência. E aí, essas técnicas, tem gente que rompe o ligamento para ficar mais fácil a visualização. Essa é uma técnica que exige um pouquinho mais de experiência aí do cirurgião, tá? Feito a ligadura dos 2 pedículos ovarianos, a gente confere se os ovários estão aqui, a gente vai aonde? Na ligadura do corpo uterino. Então, unindo aqui 2 cornos uterinos, nós temos o corpo uterino. Aqui nessa foto está sendo demonstrada a técnica das 3 pinças, então coloquei as 3 pinças, venho aqui, faço incisão aqui. Então, a estrutura sai. E aí eu vou fazer a ligadura onde? Aqui embaixo. No corpo uterino. Um cuidado que a gente tem que ter nessa hora da técnica é identificar a cérvix e fazer a ligadura um pouco acima da cérvix, um pouco cranialmente a cérvix. Por quê? Se você deixar muito corpo uterino e essa cadela ela já ciclou, ela pode desenvolver piometra de Coto. O que é a piometra de Coto? É a infecção do resquício do corno uterino, do corpo uterino que ficou. Tá? Então, quando a gente deixa muito, por exemplo, se você fizesse a ligadura aqui, ficaria tudo isso de corpo uterino ainda. Então, esse segmento ele pode contaminar, tá? Por bactérias mesmo ali da região vaginal. Então, o ideal é que a gente faça a ligadura o mais próximo possível. Nas gatas, a gente não tem tanto esse problema. Então, a ligadura ela pode até ser feita um pouco mais cranialmente, mas nas cadelas a gente tenta tomar esse cuidado. Então, aqui no caso, ó, dessa estrutura, a gente consegue ver, vocês estão vendo que aqui está mais espesso, mais gordinho? Aqui é a cérvix. Então, essa área é corpo uterino. Os vasos, eles passam lateralmente, né? Então, tem um plexo de um lado e outro plexo do outro. Então, aqui eu tenho artérias e veias uterinas. E a nossa ligadura, ela tem que ser o mais próximo aqui possível da cérvix, tá? A gente pode fazer isso por ligaduras isoladas, então a gente pode ligar um plexo de um lado, ligar um plexo de outro, e depois fazer a ligadura da estrutura. Então, eu tenho 3 ligaduras, é uma possibilidade. A gente pode fazer uma transfixação e ligadura, que seria passar no meio, que é o que eu fiz no vídeo. Faço uma ligadura de um lado, pego esse mesmo fio e venho para esse outro lado e faço a ligadura desse lado. Tá? Isso seria uma transfixação. E uma outra forma é igual tá nessa figura. Eu passo no meio, cruzo o fio por aqui, sem fazer nó, vou para o outro lado e faço a ligadura aqui. Tá? Um cuidado que eu sempre recomendo, isso é opcional, é fazer 2 ligaduras. Uma por transfixação, por exemplo, e depois uma total. Tá? Só para você garantir que esteja realmente bem ligado. Cuidado só com gatas, porque gata, ela faz mais reação ao fio. Então, quanto mais fio você deixa dentro do abdômen, maior é a chance dela ter uma reação. Não significa que todas irão ter. Finalizado a técnica, a gente verifica se houve sangramentos, né? Então, a gente vai na região dos 2 pedículos, vai na região do coto. Então, coto uterino é o que ficou de resquício do corpo uterino. Pedículos ovarianos é o que ficou de resquício de ligamento e plexo. Tá? Então, a gente verifica essas 3 estruturas. Não tem sangramento, tá ok, todas as minhas ligaduras. Então, a gente inicia, então, a síntese. Uma opção seria a gente fazer a omentalização do coto uterino. Depois que eu tirei isso, não vai ficar uma estrutura aqui? Essa estrutura, ela pode fazer aderências em outros órgãos. Por exemplo, eu já peguei uma paciente que fez uma aderência feia em bexiga e ela fazia uma cistite feia depois e a gente teve que desfazer essa aderência. Então, uma possibilidade, não é todo mundo que faz isso,
é você jogar o aumento e suturar o aumento aqui em cima, tá? Porque aí quem vai fazer a aderência no coto é o aumento. Então, essa é uma técnica de aumentalização do coto uterino. Depois que eu fiz isso, verifiquei o abdômen, tá tudo ok, então a gente procede com o quê? Com a síntese abdominal, a celiorrafia. A celiorrafia, ela tem uma sequência de 3 camadas. Primeiro, camada muscular. Não. Então, primeiro, camada muscular. Depois, subcutâneo. E, por último, a pele. Com relação ao fechamento dessas 3 camadas, músculo, ele vai sofrer tensão. E ele demora em torno de 30 dias para cicatrizar. Então, aqui, eu preciso de uma sutura que aguente tensão e que eu tenha que apertar. Então, uma sutura aceitável aqui seria o sulta, o simples separado. E numa emergência, não é comum, a gente pode fazer uma sutura festonada. Preferencialmente com fio absorvível. Em pequenos animais, a gente pode fazer a sutura da musculatura com o nylon, porém, você tem que lembrar que aquele fio vai ficar ali a vida toda. Ela pode reagir depois de alguns anos? Pode. Tá? Conheço uma paciente que fez uma fístula depois de 2 anos da castração. Subcutâneo, tem que ser uma sutura de padrão de aproximação. Então, suturas de padrão de aproximação que a gente pode utilizar aqui para diminuir espaço morto. Então, Cushing ou o simples contínuo. Também, preferencialmente, com fio absorvível, para não ficar lá. E aí, a pele é a única coisa que o tutor vai ver, né? Então, faça bonitinho, porque eles reclamam. Nunca com tensão. Sempre frouxo. Então, a sutura de pele, ela tem que ser frouxa. O que a gente pode utilizar na pele? Pode utilizar, aqui no caso, uma cola cirúrgica, tá vendo? Que é o Vet Bond. Então, a gente utilizou uma cola cirúrgica, isso vira uma cicatrização, depois essa cola vai saindo, tá? Uma outra opção seria um sultan, só que de padrão frouxo, solto. Simples separado, também frouxo. Uma outra sutura que às vezes eu gosto, dependendo do animal, se eu conheço, é o colchoeiro, que é o U contínuo. Ou você pode fazer o Wolf, só que tem que lembrar de deixar ele frouxo. O Wolf, ele tem uma tendência a tensionar o local. Ela é uma sutura de tensão, a gente pode até usar em músculo aqui. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em fazer ele na pele. Tem muita gente que faz e aperta. Isso fica feio, isso dói, isso incomoda o paciente, tá? Então, tem que lembrar de deixar frouxo. Já que vai fazer, tem que deixar frouxo. Aí, na pele, como você vai retirar, usar fio inabsorvível, né? O nylon. No pós-operatório, essa paciente, dependendo de como que foi durante a cirurgia, vai receber analgésicos e anti-inflamatórios. Vou chamar uma atenção aqui com relação a anti-inflamatórios, principalmente para felinos, para as gatas. Por quê? Porque eles fazem maior reação ao fio. Então, a não ser que seja uma paciente com uma comorbidade, por exemplo, um problema renal, a gente não pode pegar muito leve com anti-inflamatório com gato. A gente tem, eu sei que os cat friendlies, né, falam para não usar e tal, mas nesse caso não dá, porque ele vai fazer reação ao fio. Isso vai inflamar. Se você não usar antes, você vai ter que usar depois, tá? Então, seja anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal, a gente usa naquelas doses mais altas, né? Começa com 0,1 miligrama por quilo de Maxican, depois para 0,05 no gato. Tá? Já tem até alguns trabalhos mostrando de talvez voltar a usar 0,2 no gato, mas como ainda não saiu a definitiva do trabalho, eu prefiro não utilizar, tá? Mas seria aí uma recomendação. E usar analgésico, né? A gente está falando de uma cirurgia abdominal, é uma cirurgia dolorida, a gente negligencia muito ainda a castração, tá? Então é uma cirurgia que exige um pouquinho mais de cuidado mesmo.
No pós-operatório, indicar uso de colar elisabetano em roupa cirúrgica por, no mínimo, 7 dias, que é o período em que a gente retira ali os pontos da pele. Repouso tem que ser recomendado por 30 dias. Por quê? É o período de cicatrização da musculatura. Então, se essa musculatura ela sofre um impacto, uma tensão abdominal antes desse período, pode sim dar deiscência da sutura da musculatura. E isso é que leva às hérnias incisionais, tá? Então, tem que tomar um devido cuidado aí dentro de 30 dias. Se necessário, né, pacientes que apresentam instabilidade, dor, inflamação, a gente procede com fluidoterapia antieméticos, se ela tem sintomatologia para isso, né? Senão não tem necessidade, é uma cirurgia que facilmente a gente libera para casa, tá? O proprietário consegue manejar em casa. Usar antibiótico ou não, eis a questão, tá? Então a gente já falou sobre isso em profilaxia cirúrgica. Se a gente for seguir realmente um consenso de uso de antimicrobiano de forma racional, tá? Pensando lá na frente, no que pode matar ele. Quanto mais eu mostro para a bactéria qual é o tipo de antibiótico, mais resistente ela vai ficar, tá? Então, um dos consensos que a gente usa que a gente utiliza, né, para uso racional de antimicrobianos é: a gente usa de forma profilática, ou seja, não teve contaminação, mas eu vou entrar com antibiótico. Se a cirurgia for abdominal, de caráter limpo, que seria a castração, com duração maior de 2 horas. Se a cirurgia não durou 2 horas, foi tudo limpo, tudo estéreo, luva estéreo, não houve questionamento na antisepsia e no processo da técnica, não tem indicação nem de antibiótico profilático. Tá? Então, quanto mais a gente apresenta a bactéria ao antibiótico, mais forte ela vai ficando, mais inteligente ela vai ficando, mais difícil da gente tratar quando for uma sepse, tá? E se for uma cirurgia ortopédica, a cada 1h30 é indicado o uso profilático de antibiótico. Cirurgias abdominais limpas, com duração menor que 2 horas, a gente não faz. Por que às vezes no hospital escola a gente faz? Por causa do trânsito de pessoas, o número de pessoas que estão lá dentro, por conta disso. E porque é muito comum a cirurgia durar 2 horas em uma aula, né? A gente tem que fazer mais devagar para que vocês consigam entender ali a técnica, tá? E quando vocês também começam com uma velocidade um pouco maior. Depois, conforme vocês vão praticando, isso vai diminuindo. Então, o uso de antibióticos em cirurgias não seria indicado em cirurgias limpas, seria indicado em cirurgias potencialmente contaminadas. Então, por exemplo, se você ficou na dúvida sobre a pele do animal, se ela tem uma dermatopatia, seria indicado utilizar. Se já é uma cirurgia contaminada, no caso das piometras, ou uma cirurgia infectada, piometra rompida, né? Então, nesses casos, sim, a gente faz o uso ali de antibióticos. Então, a gente tem que separar, inclusive, quando a gente for selecionar os antibióticos, em antibiótico profilaxia, que é quando eu uso antibiótico numa contaminação que não existe, e antibiótico terapia, que é quando eu uso o antibiótico numa infecção que já existe. Antibiótico profilaxia, eu estou usando de forma profilática. Então, já que você vai usar, selecionar antibióticos de menor espectro. Como é que você faz isso? Vai para os mais antigos. Não usa bomba. Na antibiótico-terapia, guiar o uso de antibiótico de acordo com a bactéria. Vou fazer uma bactéria aqui. Feliz. Tá? Então, eu gosto desse. Não, você não tem que gostar desse. Você tem que usar aquilo que a bactéria não gosta, né? Então, a gente pode guiar como? Como pelo gram positivo ou gram negativo, pelo sistema que está sendo acometido, né? Pelo tipo de bactéria, tá? Pela condição desse paciente. Aí a gente guia. Então, eu até chamo um pouquinho de atenção na aula de antibiótico, né? Quando eu vou falar sobre antibiótico na farmácia, que existe um fármaco que saiu aí no mercado, e que ele saiu no mercado com um nome que eu considero errado e com uma utilização também errada, né? Na verdade, acho que as pessoas talvez entenderam errado, não sei se era esse o intuito da empresa.
Mas o antibiótico não pode ser escolhido por conveniência. E aí eu acredito, nunca escolher por conveniência. Não pode ser por nossa conveniência. Tem que ser guiado de acordo com o que eu quero, tá? E aí, óbvio que a gente lembra do convênia, né? Então, convênia, por que eu não gosto muito desse nome? Eu acho que tinha que ser mudado. Porque as pessoas acham que é por conveniência nossa, tá? Ela tem que ser por uma conveniência com relação ao paciente ou com relação à doença. Então, quando surgiu o convênia no mercado, ele surgiu principalmente para tentar atingir aqueles pacientes que tinham dermatopatias muito profundas, que já tinham utilizado outras classes de antibióticos e não resolvia, e animais que não podiam mais ficar recebendo antibióticos por via oral, porque o antibiótico por via oral ele também lesiona estômago e tudo mais. Acaba realmente ficando muito difícil do proprietário manejar aquilo. Então, o nome convênia veio por isso. É conveniente a gente usar, porque ele vai durar 15 dias e eu não tenho que ficar fazendo aplicação por via oral. Mas não pode ser por conveniência nossa. Ah, eu vou usar ele porque é melhor, né? 15 dias já ganho dinheiro ali e tá tudo certo para o proprietário. Então, cuidado um pouco. A gente está selecionando de forma errada, tá? Então, nunca escolher por nossa conveniência. Escolher por conveniência da situação do caso clínico, né? Cuidado, convênio é uma bomba, né? Ele é um antibiótico super potente. Então, se você apresentar já uma bomba de cara para a bactéria, ela vai conseguir se resolver, tá? A sepse, ela existe e ela piorou por culpa nossa. Complicações que podem surgir nessas cirurgias. Hemorragias, né, durante a cirurgia, com relação ao pedículo ovariano, com relação a ligaduras que são do tipo deslizantes ou falsas. Sugiro vocês pegarem o material de técnica 1 e revisar como é feita uma ligadura, porque a partir de agora a gente vai usar bastante esse conceito, tá? Então, volta lá para a aula de nós cirúrgicos, manuais e instrumentados, e revisa um pouquinho sobre como é que é confeccionado um nó. Se você confecciona ele de forma errada, ele fica deslizante. O deslizante, ele solta, tá? Pode ter hemorragia de paredes, de vasos uterinos, né? Dos vasos do ligamento largo e do suspensor, né? Existem vasos ali, por menor que sejam, mas que podem sangrar. A piometra de Couto é uma ocorrência de infecção do resquício do corpo uterino que ficou. Isso acontece por conta de migração das bactérias vaginais para o couto uterino. A ligadura acidental de ureter, o ureter passa exatamente no mesmo ponto do útero. Chama um pouquinho de atenção para a utilização do gancho de castração. Então, quando a gente faz a utilização do gancho de castração, eu tenho que verificar aquilo que o gancho pegou. O ureter, ele pode vir junto. Quando a gente deixa um pedacinho, por menor que seja de ovário, essa cadela ou essa gata vai continuar ciclando, ela continua entrando em estro. Isso é um estro recorrente depois de castração. A gente chama isso de síndrome do ovário remanescente, ela continua tendo sinais de cio, e aí vai investigar se talvez tenha algum resquício de ovário ali. Incontinência urinária, ela pode ocorrer por diminuição, né, do estrógeno. O estrógeno é um hormônio que auxilia na contratilidade e na voluntariedade do esfíncter uretral. Quando a gente castra a cadela muito precocemente, ela pode apresentar incontinência urinária por déficit dessa contratilidade da uretra. E as reações aos fios. E qualquer ponto que você usou o fio, seja nos pedículos, no coto, ou na musculatura, ou na subcutânea, ou na pele, tá? Quando a paciente faz uma reação a um fio que está muito internamente, musculatura ou pedículo, ela faz uma fístula de caminho externo. A gente chama isso de trato fistuloso. Então, o trato fistuloso é como se fosse uma ponte entre a reação inflamatória do fio e a pele. E os granulomas, que seriam realmente uma das piores aí complicações, tá? Aqui uma foto de uma gata que foi castrada utilizando o catigu, né? O catigu é um fio absorvível, mas é um fio que faz muita reação inflamatória. E em gatos, muito mais. O gato é um animal que inflama muito.
E ela apresentou granuloma no abdômen inteiro. Então, aqui, ó, estômago, duodeno, um granuloma do fio, ó, o granuloma tá aqui, ó. Não dava para tirar. Aí ela tinha granulomas por todo o abdômen, inclusive musculatura, ó. Olha o tamanho que tá a musculatura dela, ó. Aqui, aqui. Ó, granulomas em tudo, ó, tá vendo? No estômago inteiro, reação inflamatória no intestino. Tinha um granuloma imenso entre o baço, o estômago e o rim estava aqui um pouco mais abaixo. Então, assim, é um animal que não tinha como resolver. Granuloma, você teria que desfazer essas aderências, o risco de sangramento foi alto, então o proprietário optou por eutanásia. Tá? Então, provavelmente, além do fio, eu não vou culpar só o fio, a técnica cirúrgica deve ter sido de uma forma, assim, bem contaminada, sabe? Para gerar esse grau de granuloma aqui. Ok? Relembrando, estamos em Outubro Rosa, né? Então, vamos difundir essa ideia de fazer a ovariosterectomia nas cadelas e nas gatas, diminuir ali, controlar, né, a parte populacional, diminuir o risco de câncer de mama nas cadelas. Teremos algumas palestras, né, ao longo da semana que foi divulgado pelo GEPA, tá? E lembrar que logo depois de outubro vem o quê? Novembro, mas que o objetivo do Novembro Azul não é castrar cedo, é castrar no momento certo. E principalmente o que a gente precisa difundir no Novembro Azul é que o exame físico no macho ele tem que ser feito com frequência, ele tem que ser feito anualmente, né? Então, o objetivo não é só estimular a castração como um ato de amor, e sim a avaliação desse paciente, ok? Eu vou deixar alguns vídeos de orquiectomia e castração de fêmeas, e gostaria que vocês fizessem um exercício que eu vou pedir na prova do dia 13. Vocês vão ver o vídeo e ir descrevendo a técnica. Então, o que foi feito no vídeo, tá? Com relação à técnica. Então, tem um vídeo de OHE em uma cadela, que tá bem completo. Ele tá um pouquinho acelerado, mas é só para que fique um pouco mais rápido. Vocês conseguem ver várias vezes. E vou deixar um de arqueectomia que foi feito em um cadáver, tá? Então, vocês vão conseguir ali ver as duas técnicas, ok? Um abraço a todos e até breve.